Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos aqui ao vivo, tá? Para a nossa revisão de matemática básica. Vamos trabalhar aqui nessa revisão 6 descritores do SPAES, tá? Descritores que vamos falar de localização de pontos na reta numérica, localizar pontos no plano cartesiano. Vamos trabalhar também o descritor que fala de gráfico da função do primeiro grau, tá? E também reconhecer uma expressão algébrica da função do primeiro grau. Também vamos resolver questão de regra de 3, semelhança de triângulos. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui. E áreas de figuras planas, tá? Então são aí, 6 descritores, tá? Que foi estudado aí com os meus alunos da escola Júlia Linker Fontinelli, tá? Antes de iniciar aqui, peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu like aqui, tá? Para ajudar aqui o canal. E assim, pessoal, essa live aqui, tá? Essa revisão é uma revisão para os alunos, tá? Para os meus alunos da escola onde trabalho, da escola Júlia Linker Fontinelli. Mas se você não é meu aluno, tá? Dessa escola, mas esse vídeo também é para você que gosta de matemática, tá? Que quer aprender ou está estudando, tá? Esses assuntos aí que foram mencionados aqui no vídeo, tá bom? Então vamos nós aqui iniciar. Espero que vocês gostem da live, que gostem da solução das questões, que possa ajudar vocês a entender um pouco, né? Entender melhor esses assuntos aí que nós falamos, beleza? Então são questões simples, tá? Questões fáceis, questões também que são bastante cobradas aí nas provas externas, né? Principalmente na prova do SPAES, tá? Então é uma forma de você estar treinando aí para essas avaliações e colocar em prática o que vocês aprenderam, beleza? Então vamos iniciar aqui a primeira questão. Mais uma coisa, pessoal, as questões não estão separadas por blocos, tá? Não estão por blocos. Por exemplo, eu não fiz um bloco questões de gráfico da função do primeiro grau, e todas as questões de gráfico, não. Elas estão aqui misturadas, tá? Então, por exemplo, a gente pode resolver uma questão agora de reta numérica, depois uma questão de áreas, lá na frente mais uma questão de reta numérica. Então vai estar nesse modelo, tá bom? Beleza? Então vamos nós começar aqui com a questão 1, que é o descritor D22, que é identificar a localização de números reais na reta numérica. Vamos lá. Olha só o que diz a questão 1. Sobre a reta numérica abaixo, estão marcados os pontos A, B, X e Y. Aí nós temos aqui, né, a reta numérica com esses pontos A, X, né, B e Y. E pergunta o seguinte: as coordenadas dos pontos X e Y nessa ordem são... Tá? Nós temos aqui as alternativas, tá? Beleza. Então, como é que nós vamos fazer para resolver essa questão aqui? Bem simples. Sempre que tivermos questões de reta numérica, pessoal, vai ter ali, tá? Vão ter ali alguns números, tá? Para a gente poder identificar, por exemplo, os espaçamentos dessa reta. Olha aqui. Desse ponto a esse ponto Y aqui, vale quanto? Então, nós precisamos de algumas informações, né? De números, para determinar esses espaçamentos, vamos dizer assim, tá? Então, beleza. Observe, nós temos aqui o número menos 0,3, o número 0 e aqui 0,6. É uma reta numérica bem simples da gente compreender. A gente poderia pensar do seguinte modo, aqui, deixa eu marcar para vocês. Pensar em resolver nesse cantinho aqui, dos menos 0,3 ao 0. Observe, né, que aqui, pessoal, olha aqui, deixa eu rabiscar melhor aqui. Entre esses menos 0,3 e 0,1, observe que tem 3 espaços, tá? Temos esse espaço aqui, esse espaço e esse outro espaço. Pensando aqui em módulo, tá? Em distância, de 0 para 0,3, né? Nós temos aí, dividido em 3 espaços, quer dizer que se você pegar 0,3 e dividir entre 3 espaços, vai dar igual a 0,1. Então, nós acabamos de descobrir aqui que cada espacinho aí, tá? Cada espaçamento vale 0,1. Beleza? Da mesma forma, você poderia ter feito aqui também pelo lado positivo. Olha aqui. Nós temos aqui como referência o número 0 e aqui o 0,6. De 0 para 0,6, a distância é 0,6. Só que entre 0 e 0,6 temos quantos espaços? Olha aqui, temos 1,
2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, a distância de 0 até 0,6 é 0,6, dividido em 6 espaços. Dividindo isso aí, quer dizer que cada espaço, né, como já vimos, a distância aqui entre eles é 0,1. Ou seja, de um tracinho desse para outro, né, anda 0,1. Então, é bem simples. Ó. Então, olha só. Ele quer descobrir o ponto X e Y, tá? Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui 0, tá? Lembre que à esquerda do zero estão os valores negativos e à direita os valores positivos. Então, esse pontinho aqui vai ser 0,1. O B vai ser 0,2. Aqui nós temos agora 0,3. O Y, 0,4. E voltando aqui, ó, 0, o X vai ser quanto? Vai ser negativo. Então, menos 0,1. Aqui seria, né? Aliás, aqui é menos 0,2. Então, nós estamos marcando aí alguns pontos. Então, nós temos que o ponto X e Y, nessa ordem, o X é quanto? O X corresponde a menos 0,1. E o Y, nós vimos ali que é 0,4. Então, o item correto aí é o item D, tá? O item D. Menos 0,1 e 0,4 são os valores de X e Y nessa ordem. Beleza? Então, resolvido aí a questão 1. Demorei um pouco, tá? Para poder explicar melhor para vocês. Mas espero que você tenha marcado aí corretamente. Beleza? Então, vamos nós para a questão de número 2. Aqui na questão número 2, vocês já viram aí que trata de quê? De plano cartesiano, tá? É o descritor D57, que é identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Tá, beleza? Observe que nesse plano cartesiano aqui, né? Sempre nós temos o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Beleza. Nós temos aí os pontos, ó, P, M, N, Q e R. E a pergunta é o seguinte, ó, qual desses pontos tem coordenadas, olha aqui, coordenadas 2 e menos 3. Nós sabemos, pessoal, que um par ordenado, né, vamos chamar aqui de um ponto não tem aqui, sei lá, é um ponto X qualquer, né? Não vou chamar de X, não. Vou chamar de outra letra aqui para não confundir. Um ponto T qualquer, pronto. Esse ponto T aqui é um par ordenado. Sempre ele vem, né, com um valor de X e um valor de Y. Justamente, ó, porque nós temos aqui dois eixos, né? O eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y. Então, cada ponto aqui, vamos dizer que ele vai estar ligado a dois números. Um número que vai estar no eixo X e um número que vai estar no eixo Y. Beleza? Só que aqui ele já deu, pessoal, né? O ponto, né? O ponto é quem? O ponto é 2 e menos 3. E ele quer saber qual dessas letras aqui, né? P, M, N, Q ou R, é o ponto, tá? Que tem essas coordenadas 2 e menos 3. Beleza? Então, bem simples, ó. Para a gente entender melhor, né? Para ficar fácil, né? Já compreender a ideia de fazer qualquer questão desse tipo de plano cartesiano, vamos nós marcar aqui os pontos, né? Vamos lá. O ponto P, fazendo aqui embaixo. O ponto P, quem são as coordenadas do ponto P? Vamos olhar aqui, ó. O ponto P nós temos aqui, ó, no eixo X, menos 2, e no eixo Y, 3. Então, as coordenadas do ponto P é menos 2 e 3. Cuidado para não confundir, tá? Ó, parece muito com 2 menos 3, mas não é a mesma coisa. Tá? Vamos ver agora o ponto M. O ponto M, quem são as coordenadas do ponto M? Vamos lá. No eixo X, aqui nós temos 2 e no eixo Y, 3. Então, as coordenadas do ponto M, 2 e 3. Tá bem parecido, não é isso? E o ponto N? O ponto N nós temos aqui no eixo X, 3 e no eixo Y, igual a 2. Então, as coordenadas do ponto N vão ser 3 e 2. Agora, as coordenadas do ponto Q. Vamos lá. No eixo X, olha aqui, ponto Q. No eixo X, nós temos 2 e no eixo Y, menos 3. Então, aqui, ó, 2 e menos 3. Parece que já encontramos aí, né?
E o ponto R, pessoal, atenção, ó, o ponto R, olhe para cá. O ponto R ele está sobre a reta. Sempre que um ponto estiver sobre a reta, o outro valor vai ser zero. Tá? Por exemplo, essa reta esse ponto R está sobre a reta X. Então, se ele está em cima da reta X, quer dizer que o valor de Y é zero. Se esse estivesse em cima do Y, quer dizer que o X seria zero. Beleza? Então, vamos lá. Essa letra R está sobre a reta X, em cima da reta X. Então, o Y vai ser zero. E ela está em cima de qual número? Do 5. Então, tá aí, ó, as coordenadas do ponto R, 5 e 0. Aí nós descobrimos que a letra, né, que tem as coordenadas 2 menos 3, qual é o ponto aí? É o ponto Q. De novo, alternativa D. Ponto Q. Beleza? Assim, nós fizemos, né, marcamos cada ponto para a gente, né, relembrar como é que marca aqui os pontos no plano cartesiano. Mas se você já tivesse lembrado, né, de forma bem fácil, essa questão, pessoal, bem simples. Sabe por quê? Porque olha que o valor do Y, né, o valor do Y aqui, ele é negativo, tá? Para ser negativo, ele tem que estar abaixo do eixo, no Y, abaixo de zero. Se você observar para o plano cartesiano no eixo Y, só tem uma letra que está abaixo, né, do zero, que é quem? É a letra Q. Então não teria como ser outra, né? Beleza? Simples. E aí, vocês conseguiram já resolver essa questão de forma rápida? Marcou todos os pontos? Beleza? Então vão deixando nos comentários aí a forma que vocês estão resolvendo essas questões. Beleza? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 já vai trabalhar áreas de figuras planas, tá? Que é o descritor D67, o que diz: resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, tá? Olha só a questão 3, né? O desenho abaixo é formado por dois círculos concêntricos. Quando ele fala aqui concêntricos, né? Quer dizer que eles têm o mesmo centro, beleza? Então, nós temos dois círculos aqui, dois círculos com o mesmo centro. E a pergunta é, ó, qual é a medida da área da parte colorida de cinza? Ou seja, ele não quer a área do círculo todo. Ele quer somente essa área que está aqui, ó, em cinza. Ok? Ele quer somente essa área aí, tá? Nós temos dois círculos, né? Para calcular a área de um círculo, nós precisamos saber o valor do seu raio, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó. A área de um círculo, né? Como é que se calcula a área de um círculo? A área de um círculo é dada por πr ao quadrado, tá? Onde esse r aí é o raio do círculo, tá bom? Nós temos aqui dois círculos, né? Deixa eu tentar desenhar aqui dois círculos. Esse círculo menor aqui, nós temos esse círculo maior, né? Vamos supor que eles têm o mesmo centro, né? Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Ficou melhor, né? Tá aqui o centro. Observe que esse círculo menor, ele tem um raio, vou chamar aqui de Rzinho, tá? Rzinho. E também nós temos aqui, ó, do círculo maior, o seu raio, vamos chamar aqui de Rzão, tá? Então, como é que resolve, pessoal, esse tipo de questão? Ele quer somente, né, essa área aqui, né, ó, deixa eu colocar de cinza também. Ele quer somente essa área aqui, ó, que é a área que está, pessoal, entre os dois círculos, ou seja, nós iremos calcular aqui a área do círculo maior e vamos retirar a área do círculo menor, porque vai sobrar justamente essa parte que está de cinza. Então, fazendo isso, a área do círculo maior é a área que tem um raio maior. Então, ficaria o seguinte, ó. A área do círculo maior, πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado. Então, é isso que nós iremos resolver, tá? Olhando aqui para a figura, né? Nós conseguimos entender aqui, olha só,
esse segmento aqui, ele mede 5, tá? Que é a medida do raio maior, tá? Então, esse segmento aqui também mede 5, é o raio maior. Então, vou apagar aqui, tá? Observe que, pessoal, esse segmento aqui, ó, esse pedacinho aqui de vermelho, ele mede 2. Como nós vimos que tudo mede 5, então, esse pedacinho aqui, tá? Ele vai valer 3, porque o todo é 5, então, ou seja, o raio maior aqui, né, o Rzão aqui, ele vale 5, né, centímetros. E o Rzinho, que é o raio do círculo menor, ele mede 3 centímetros. Cuidado para não confundir que o raio menor seja igual a 2, no caso aqui é igual a 3, né, porque tem essa diferença aí. Então, analisamos aqui que o raio maior mede 5 e o raio menor mede 3, vamos só substituir aqui, ó. Nós sabemos que a área vai ser πr ao quadrado, ou seja, π, o raio maior aqui é 5, então fica 5 ao quadrado, menos π, o raio menor é 3, então fica 3 ao quadrado. Vai ficar A igual 5 ao quadrado dá igual a 25, repete aqui o π, menos 3 ao quadrado dá igual a 9, repetimos aqui o π. Aí ficou, ó, 25π menos 9π, isso aí dá igual a 16π, tá? Centímetros quadrados. Então, encontramos aí a área dessa região cinza que foi pedido na questão. Aí, mais uma vez aqui, item D, né? Não sei por que todos os itens estão dando D, né? Não quer dizer que a prova vai ser assim, tá? Aí, pronto. Resolvida a questão de área, bem simples, né? Geralmente, pessoal, vai aparecer questões de área assim, tá? Uma figura dentro de outra figura, para você calcular a área que fica entre elas. Então, o bizu qual é? Você calcular a área maior e tirar aquela parte de dentro, tá? A parte menor, tá? Aqui, se ele tivesse considerado π igual a 3, né? Ou 3,14, né? Nós teríamos que substituir o π por esse valor indicado. Mas, como não foi dito, a resposta fica com o π mesmo. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão. Pronto, questão de número 4. Agora aqui nós temos agora uma questão de gráficos, tá? Assim, vamos focar na questão de gráfico, porque é a questão que cai bastante, tá? Em prova dos PAES. Na nossa prova também vai estar lá, tá certo? D28. Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do primeiro grau. Aqui no caso a gente vai reconhecer, né, a forma gráfica de uma função, né? Olha só o que diz a questão. O gráfico que representa a função polinomial, olha aqui, ó, y igual a 2x menos 10. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 gráficos, todos eles de função do primeiro grau, mas nós queremos marcar aqui qual gráfico, tá? Representa essa função aqui, ó, 2x menos 10, tá? Então, vamos relembrar alguns pontos essenciais para esboçarmos o gráfico da função do primeiro grau. Note que todos os gráficos aqui, eles aparecem cortando os eixos, né? Ele corta o eixo y e corta o eixo x. Quando se tem isso, né, a questão fica mais simples. Olha só o bizu que vamos falar para vocês aqui. A função do primeiro grau, né, f de x é igual a x mais b. Tá? Esse a é o coeficiente angular e esse b é o coeficiente linear. Para fazer o gráfico, olha só. Para fazer o gráfico, né, vamos relembrar aqui. Eixo x e eixo y. Vou traçar um gráfico qualquer aqui. Pronto. Note que cortou aqui no eixo y nesse ponto e cortou o eixo x aqui nesse ponto. O valor que essa reta vai cortar o eixo y é o valor de b, tá? É o valor que está sozinho. E o valor onde corta o eixo x é a raiz da função. Se nós pegarmos aqui essa função, né, y igual a 2x menos 10. Vamos logo, pessoal, identificar quem é o valor de b dessa função.
O valor de B é o valor que está sozinho, tá? É a parte independente. O valor que está sozinho aqui é quem? O B aqui, ó, é menos 10. Cuidado para não colocar 10, tá? Então, negativo. Então, o B é menos 10. Então, nós sabemos que o B é menos 10. Daí nós temos certeza que o seu gráfico vai cortar o eixo Y em cima do menos 10, tá? Então, nós já podemos até eliminar alguns itens aqui. Vamos só olhando para esse ponto, né? Que corta o eixo Y menos 10. Olha aqui o item A. O item A corta o eixo Y no menos 10 aqui, ó. Então, pode ser a solução. Pode ser a resposta. O item B corta o eixo Y também no menos 10. Então, pode ser a resposta. Já o item C está cortando o eixo Y no 10, que é positivo. Então, já podemos eliminar esse item aqui. O item D, da mesma forma, corta o eixo Y no 10, então já elimina. E o item E, do mesmo jeito, ó, corta o eixo Y no 10, então já elimina também. Ficou aqui entre o item A e o item B. Então, olha só, nós já analisamos 2 pontos. Não esqueçam, para traçar uma reta, precisamos de 2 pontos. Nesse caso aqui, estamos analisando 2 pontos. O ponto onde corta o eixo Y e o ponto onde corta o eixo X. Já relembramos aqui que o ponto onde corta o eixo Y é o valor de B, é o valor que está sozinho. No caso dessa função, o B aqui, ó, foi menos 10. Então, temos a certeza que o seu gráfico vai cortar o eixo Y no menos 10. E onde corta o eixo Y menos 10, né? Entre as opções, está o item A e está o item B. Agora, vamos analisar aqui o outro ponto, que é o ponto onde corta o eixo X. O valor onde corta o eixo X, pessoal, é o valor da raiz da função. Beleza? Então, olha só. O que é a raiz da função? A raiz é o ponto onde a função vai dar igual a zero. Ou seja, é o valor de x que quando você substitui na função, o resultado dá zero. Aqui você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer realmente calculando a raiz da função. Já acha de cara onde vai cortar o eixo x. A outra é você testar os 2 valores, né? Ou mais, testar os valores e ver quais deles vai dar igual a zero. Aquele que dá igual a zero é porque é a raiz da função. Então, tem 2 formas, tá? Então, vamos aqui. Eu vou calcular a raiz com vocês, tá bom? Vou calcular aqui a raiz da função. A função aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui. É 2x menos 10, nós queremos que isso seja igual a zero. Olha como é fácil. 2x, joga o menos 10 para o outro lado, tá negativo, passa positivo. Nós queremos descobrir o x, deixa o x sozinho. 10, esse 2 está multiplicando, passou dividindo. E quanto é 10 dividido para 2? Igual a 5. Daí, nós chegamos à resposta que a raiz dessa função é igual a 5. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x em cima do número 5. E onde é que isso acontece? No item B. Então, agora aqui, ó, resposta correta, item B. Olha só, cortou o eixo y no menos 10, que é o valor que está sozinho, não é isso? E cortou o eixo x na raiz, nós vimos aqui, que é igual a 5. Aí, como é que eu poderia fazer por tentativa? Testando, por exemplo. Se você trocar aqui o x por 2, para verificar se é a raiz, ficaria aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 10 dá menos 6. Não deu zero. Troca agora aqui o x por 5. 2 vezes 5 dá 10, e 10 menos 10 dá igual a zero, que é a raiz. Beleza? Então, não esqueça. Sempre que tivermos um gráfico de função do primeiro grau, sabemos que é uma reta que precisamos de 2 pontos para determiná-la. Quando essas retas, né, no gráfico, no desenho do gráfico, né, corta ali o eixo x e o eixo y, fica muito fácil de achar o seu gráfico. Tá? Então, o valor de B é onde corta o eixo y e a raiz é onde corta o eixo x. Tranquilo? Beleza? Então, vamos partindo aqui para a próxima questão. Não esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, tá? E de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, já foram aí 4 questões, né? Questões simples, que na prova dá para vocês acertarem com certeza. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, ó, olha só, mais uma vez apareceu aqui plano cartesiano, tá? Localizar pontos no plano cartesiano. D57, identificar a localização de pontos, né,
do plano cartesiano é o descritor aqui do SPAES. Bem fácil. Temos aqui, né, o eixo X, eixo Y e temos os pontos. Olha só. Ana desenhou o polígono de vértices L, M, N e P, que são os pontos que estão aqui no plano cartesiano, tá? Olha só o que pede, né? Os pares ordenados que representam os pontos L, M, N e P nessa ordem são... Aí temos aqui as alternativas, tá? Aí nós queremos aqui, vamos fazer, pessoal, igual a questão anterior que fizemos de plano cartesiano. Naquela aí já dava um par ordenado para você identificar qual era o ponto corretamente. Mas lembra que nós fizemos, né? Nós fizemos todos os pontos. Deixa eu ver se eu vou procurar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Nós marcamos todos os pontos, olha, aqui embaixo. Tá? Para depois a gente identificar qual era o das coordenadas 2 menos 3. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Beleza? Bem simples. Cuidado que ele quer nessa ordem, tá? Cuidado. Vamos lá. Identificar os pontos L, M, N e P. Quem é o ponto L? Cadê o L? Tá aqui o L. Tá meio apagado, pessoal, mas vou melhorar aqui, tá? L tá aqui, certo? Que é o L. Se olharmos aqui, ó, as coordenadas do L são quem? 4 no eixo X e 3 no eixo Y. Então vai ficar 4 e 3. Perfeito. Então, nós sabemos que o primeiro ponto das alternativas tem que ser 4 e 3. Então, você já pode eliminar alguns itens se quiser, né? Mas vamos seguir, né? O ponto M agora na sequência. Ponto M. O ponto M... Onde é que está o ponto M? Está aqui embaixo, pessoal. Tá? O ponto M está bem aqui. Ponto M. O ponto M, né, no eixo X, menos 2. E no eixo Y... Perdão. No eixo X é igual a 2. E no eixo Y, menos 3. Então, aqui, ó, ponto M, 2 e menos 3. Ótimo. Agora, o ponto N. O ponto N está aqui do lado, né? Um pouco mais em cima, tá aqui, ó, N. Vamos lá. O ponto N, no eixo X, né, temos aqui menos 2. E no eixo Y, menos 1. Então... fica aqui menos 2 e menos 1. E o último ponto, né, que é o ponto P, que está aqui em cima. Vamos lá. O ponto P, deixa eu colocar aqui embaixo. O ponto P, também no eixo X aqui, ó, menos 2. E no eixo Y, 4. Então, é menos 2 e 4. Então, agora vamos só analisar qual item tem essa sequência, né? Desses pontos aí, tá? Você já pode eliminar alguns itens, como já falamos, né? Nós sabemos que o primeiro ponto é 4 e 3. Então, você já pode eliminar aqui o item A, porque é 3 e 4. Pode eliminar o item B, que é 3 e 4. Não é isso? Aí ficou entre o C, o D e o E. O primeiro ponto, ok, né? Ele quer, ó, 4, 3, 2 menos 3. Então, aqui está ok. Está ok. Então, já eliminou aqui o item D, né? O item D descartou. Não é isso? O item D descartou. O ponto N, menos 2 e menos 1. Né? O C não é. E o último ponto, menos 2 e 4. Então, sobrou aqui, ó, o item E. Né? Olha aí, ó. Primeiro ponto, 4 e 3. Ok. Segundo ponto, 2 e menos 3, que é o ponto M. Ponto N, menos 2 e menos 1. Ok. E o ponto P, menos 2 e 4. Ok, confere. Então, nessa ordem, tá? Cuidado, pessoal, que às vezes ele pergunta, né? Na sequência, né? Ele poderia simplesmente ter os itens, né? De forma que não esteja nessa ordem, tá? Então, ele quer justamente desse jeitinho aí. Primeiro o L, depois o M, depois o N, depois o P. Nessa ordem, tá? Mas... vimos aí que é uma questão simples, é só de localizar os pontos do plano cartesiano. Claro que pode ter erro por falta de atenção em relação aos pontos. Tranquilo? Então, mais uma que vocês vão acertar, tirar de letra na prova. Deixa o like no vídeo, vamos lá. Questão de número 6. Questão 6, olha só. Também de função do primeiro grau. Só que agora aqui nós vamos reconhecer a representação algébrica. Aquela questão anterior foi reconhecer a representação gráfica. Agora aqui é a representação algébrica, que é o mesmo descritor, tá? Olha só.
reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do primeiro grau. Olha a questão, diz o quê? Iago trabalha em uma loja de bicicletas. O seu salário é composto de uma parte fixa, vou até marcar aqui, né? Pra gente, olha só, composto por uma parte fixa no valor de R$450. Isso aqui é a parte fixa. Mais, ele ganha mais uma comissão de R$120 para cada bicicleta que vender. Seja Vx o valor recebido por Iago e X a quantidade de bicicletas vendidas por ele. Então, seu salário pode ser expresso por... Então, qual dessas representações aqui algébricas, tá? Expressa o valor que Iago ganha? Lembre, pessoal, ó, função do primeiro grau, né? Vamos relembrar aqui, mais uma vez. AX mais B. Esse B aqui é a parte fixa, tá? E essa parte aqui, que tem um AX, é a parte variável. Tá bom? Olha só, ele ganha fixo quanto? 450. Então, não importa, né? Se tiver um mês que ele não vender nenhuma bicicleta, vai ganhar R$450. Se no mês ele vender 2 bicicletas, ele vai ganhar R$450 mais a comissão pelas 2 bicicletas vendidas. No mês ele vendeu 10 bicicletas, ele vai ganhar os 450 fixo mais a comissão pelas 10 bicicletas. Então, tem uma parte fixa e tem uma parte que está variando. Então, esse B aqui é a parte fixa, tá? Então, a parte fixa aqui é quanto? 450. Vamos só montar aqui, né? Vx, né? Então, Vx é igual a alguma coisa aqui que eu não sei quem é, né? Mais a parte fixa. Mas a parte fixa é quanto? É 450. Isso nós já sabemos. Então, você já pode eliminar aqui alguns itens que não tem a parte fixa igual a 450. Olha só o item A. O item A, pessoal, o 450 aparece com a variável x, que não pode. Como o 450 é a parte fixa, ele tem que aparecer sozinho, tá? Então tá errado. Então o item A aqui já está errado. Porque ele diz que a parte fixa é 120, que é o valor que está só. Então o item A está errado. O item B não tem a parte fixa, né? Também está errado. E o item C também não tem a parte fixa. Também está errado. Agora aqui no item D, a parte fixa é 450, né? Tá? Pode ser esse item aqui. E também no item E é 450. Pode ser esse item. Vamos analisar agora a parte variável. É bem simples, é muito fácil, né? Qual o valor que ele recebe de comissão? R$120. Né? Olha só aqui, ó. Só para a gente brincar um pouquinho aqui, né? Se ele vender, vou colocar aqui X aqui, VX, né? Se ele vender uma bicicleta, deixa eu melhorar isso aqui, pessoal, trazer mais para cá. Vou organizar melhorzinho aqui, ó. Só para a gente brincar um pouquinho, né? Pronto. Aqui vai ser o X, aqui o V de X. Se ele vender uma bicicleta, ele vai ganhar 1 vezes, quanto é a comissão? 120. Que vendeu só uma bicicleta, mais os 450. Ok? Se ele vender 2 bicicletas, ele vai ganhar 2 vezes a comissão, que é 120, mais a parte fixa, que é 450. Ele vendeu 10 bicicletas, então ele vai ganhar 10 vezes a comissão, que é 120, mais a parte fixa, 450. Ele vendeu um X qualquer de quantidade de bicicleta, então vai ser X vezes 120, mais 450. Ou seja, esse X vezes 120 é o mesmo que 120x mais 450. Então, a expressão, né, ó, a parte aqui da comissão é quem? A parte da comissão é 120x, onde x é a quantidade de bicicleta que ele vai vender. Daí, o item correto, mais uma vez, o item D. 120x mais 450. Uma questão simples, tá?
Mas lembre disso, ó, sempre vai ter a parte fixa, né? No caso aqui, se for função do primeiro grau, e a parte que está variando. Essa parte que está variando geralmente é comissão, né? É um exemplo clássico aí. Beleza? Então, uma questão também que dá para acertar de forma tranquila. Claro, pessoal, né? Aqui foi só para a gente expressar a forma algébrica. A questão poderia muito bem pedir, né, o valor. O valor, por exemplo, se ele vendeu 8 bicicletas, você teria que deduzir, né, a expressão algébrica, que é fácil encontrar, e depois calcular o valor que ele vai ganhar pelas 8 bicicletas, que no caso seria fazer o quê? Só substituir o x por 8. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Não, se ele vendeu uma bicicleta, ele vai ganhar isso aqui, resolve. Se ele vendeu 2 bicicletas, resolve isso aqui. Vendeu 10 bicicletas, resolve isso aqui, tá? Então seria só substituição. Beleza? E conseguiu acertar essa questão aqui? Ao final, pessoal, você pode comentar, né? Quantas questões você conseguiu resolver, né? Ou quantas questões você acha que poderia resolver, porque de repente você está só vendo a solução, né? Não está tentando, não sei. Beleza? Lembrando que essa live aqui ela vai ficar salva, tá? Vai ficar aqui no canal para vocês acompanharem mais de uma vez, quantas vezes quiserem. Show? Então vamos nós para a próxima questão, questão de número 7. Show. Questão 7, mais uma questão de função polinomial de primeiro grau de gráfico, né? Eu vou ler de novo o descritor aqui, ó. D28. Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial de primeiro grau. Pessoal, na questão anterior de gráfico, nós tínhamos o seguinte, ó, nós tínhamos a função, né, para vocês marcarem o gráfico daquela função. Agora aqui nós temos o processo inverso, né? Nós temos o gráfico para você, a partir do gráfico, marcar a sua representação algébrica, ou seja, a sua lei de formação, tá? Olha aqui, questão 7. Observe abaixo o gráfico da função afim. E função afim é a mesma coisa de função do primeiro grau, né? De R em R. Tá aqui o gráfico, bonitinho, né? Gráfico lindo aqui, certo? E pergunta, qual é a lei de formação que corresponde a essa função? Ou seja, qual dessas leis de formação aqui, qual dessas representações algébricas, né, corresponde a esse gráfico, tá? E mais uma vez, olha só, vamos analisar os dois pontos que vimos na questão anterior, né? Nós sabemos que para traçar reta precisamos de 2 pontos. Quando ela corta os eixos, fica mais fácil. Ou seja, o valor que ela corta o eixo Y é o valor de B. E o valor que ela corta o eixo X é a raiz. Tá? Então, olhando para esse gráfico aqui, né? A reta é essa aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Tá? Ficou bom. Né? A reta é essa aí. Essa reta está cortando o eixo Y em que número? No 4. Não é isso? Conseguem ver aqui, ó, ela está cortando o eixo Y no 4. Então, o valor que está cortando o eixo Y é o valor de B. Então, o B é igual a 4. Tá? Então, daí nós já sabemos que a sua lei de formação vai ser alguma coisa mais 4. Porque vai ser assim, ó. Vai ser igual a AX mais 4. Porque é o valor de B. Não é isso? É o valor de B, onde corta o eixo Y. Então, aquele item que não tem alguma coisa x mais 4 já elimina. Olha aqui, pode ser o item A? Pode, né? Porque está 4x mais 4. Pode ser o item B? Não pode, porque o valor que está sozinho aqui, ó, é 1. Nós acabamos de verificar que tem que ser 4, né? Porque corta no 4. Então, já descarta o item B. Pode ser o item C? Pode, né? Ó, porque aqui tem mais 4. Pode ser o item D? Também, ó, mais 4 aqui. Pode ser o item E? Não, porque aqui está dizendo que está cortando o eixo Y no menos 4. E nós vimos que é no 4. Então, eliminou o item B e o item E. Agora, vamos analisar aqui o valor onde corta o eixo X, que nós vimos que é a raiz da função. Ou seja, é o valor que quando você substitui na função, o resultado é igual a 0. Então, a raiz, né, tá aqui, ó. Raiz, o gráfico corta o eixo x onde? Número 1. Então, a raiz aqui, né, a raiz é quem? É x igual a 1. Então, essa aqui
é a raiz da função, x igual a 1. Isso quer dizer o quê? Quando eu trocar o x por 1, o resultado da expressão tem que ser igual a zero. Então, você pode fazer de uma forma bem rápida, tá? Olha nos itens que sobrou. Sobrou o item A, sobrou o item C e o item D. Então, quando nessas funções aí, né, que sobraram, quando você trocar o x por 1 e der igual a zero, é porque o 1 é a raiz dessas funções e nós encontraremos a função deste gráfico. Tá bom? Podemos fazer assim. Vamos fazer assim, né? Tá? Vamos testar aqui o item A. O item A é quem? F de x igual a 4x mais 4, né? Vamos trocar o x por 1. Vai ficar f de 1 igual a 4 vezes 1 mais 4, que é vezes, tá? 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Pergunto, deu zero? Não, então não é o item A. Verificando aqui o item C. O item C é f de x igual a x mais 4. De cara, a gente já viu que não é, né? F de 1 vai ficar 1 mais 4. E 1 mais 4 é quanto? Igual a 5. Deu zero? Não. Então não é. Sobrou para a gente aqui o item D, né? Vamos verificar o item D. Rapaz, D de novo, né? Muitos itens D. O item D diz o seguinte, ó. É f de x igual a menos 4x mais 4. Então, vamos verificar se o 1 é a raiz dessa função, né? Então, vamos lá. F de 1 é igual a menos 4 vezes 1 mais 4. Vamos fazer bem devagarinho aqui, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Mais 4. E menos 4 mais 4, isso aqui dá igual a zero, né? Tá vendo aí, ó? Então, quer dizer que o 1 é a raiz dessa função aqui. Portanto, a alternativa correta, item D. Beleza? Então, a forma de você resolver é dessa maneira. Destaca logo o ponto onde corta o eixo Y. E você observa ali, né, onde corta o eixo X, que é a raiz. Aí, naqueles itens que sobrar, você pode fazer por substituição, né, por tentativa. E ver qual deles vai dar igual a zero. No caso, onde der zero, é porque vai ser a raiz daquela função. Beleza? Simples, né? Então, agilizando aqui, vamos lá. Próxima questão número 8. Olha só. Mais uma vez, olha de novo. Tem muitas questões de revisão aqui de gráfico da função do primeiro grau, né? Então, pode ser que na prova tenha mais questões sobre isso também, não sei. Tá? Vamos lá. Mais uma vez, ó. Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial de primeiro grau. Questão 8. Seu Raimundo é dono de um táxi e cobra uma corrida da seguinte maneira. Um valor fixo, nós falamos agora há pouco, não foi? Ó, valor fixo de quanto? Fixo de R$5, mais 0,80 centavos por cada quilômetro percorrido. Então, você já consegue identificar aí que tem a parte fixa, no caso aqui é o R$5, mais uma parte variável, ou seja, 80 centavos por cada quilômetro. Ou seja, essa parte que eu vou ganhar, que ele vai ganhar aqui por quilômetro, depende da quantidade de quilômetros que ele rodar no seu táxi, não é isso? Sendo o Y, né, o valor a pagar e o X, né, o número de quilômetros, a função que permite calcular a tarifa final de uma corrida do táxi é fácil. Fácil essa questão. Quem é a parte fixa? R$5. Então, vamos eliminar aqueles itens que aparecem, né? Ou seja, onde não aparece a parte fixa igual a 5. O item A, pode ser o item A, parte fixa igual a 5, ok, pode ser. Pode ser o item B, 5x, a gente tá com a letra aqui, ó. 5 é para ser fixo, mas não tá. Tá com x aqui, tá vendo aqui, ó. E a parte fixa ele diz que é o 0,80, que não é. Então, elimina esse item aqui. O item C, parte fixa igual a 5, ok. O item D, a parte fixa, ele fala que é 4,20. Errado. E o item E não tem parte fixa. Errado. Então, tá entre o item A e o item C. Pessoal, muito fácil, né? Ó, mais uma vez. F de x. Eu sei que você já sabe o item aí, correto. AX mais B. Parte fixa é quanto? R$5. A parte variável por cada quilômetro, 0,80. E o quilômetro representa por x. Então, vai ficar y igual a 0,80 x mais 5.
Ou, pessoal, a gente pode escrever assim também, ó, tá? Y igual a 5 mais 0,80x. Então, qual o item correto? O item correto é o item A. Então, alternativa A. Questão fácil, né? Não vou demorar muito essa questão, porque eu tenho certeza que vocês já compreenderam essa questão aqui, sem nenhuma dificuldade. Show? Beleza? Parte fixa, destaca logo quem é. Parte variável, destaca quem é. A função do primeiro grau é ax mais b, mas você pode escrever como b mais ax, não tem nenhum problema, tá bom? Então vamos para a questão de número 9. Questão número 9, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, tá? E se inscrever caso você não seja inscrito ainda, tá bom? A questão 9, né, já é um assunto aqui que nós não resolvemos questões ainda nessa live. Mas, assim, para quem é meu aluno, tá? É um assunto que a gente viu assim no finalzinho, né? A gente viu pouquíssimo sobre ele. Mas aí a gente viu o básico, né, para resolver questões desse tipo aqui, que é a questão de semelhança de triângulos, né? O descritor, ele é mais abrangente, né? Ele fala o seguinte, ó, resolver problema envolvendo semelhança de figuras planas, ou seja, a ideia de semelhança para qualquer figura, mas aqui nossas figuras são os triângulos. Então vamos resolver aqui a questão 9. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Neste mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. A altura do poste ou seja, quer descobrir a altura do poste. Se nós analisarmos aqui, né, esses dois triângulos, eles vão ser semelhantes, tá? Pela propriedade que nós vimos, né, fundamental da semelhança, tá bom? Quando é que dois triângulos serão semelhantes? Né? Deixa eu tentar relembrar com vocês aqui rapidinho, né? Apareceu o retângulo, vou deixar retângulo mesmo, esse triângulo aí, tá bom? Se eles tiverem, pessoal, né, os três ângulos correspondentes congruentes, então já podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Aí nós temos que ter os seus lados, né, correspondentes serão proporcionais. E geralmente a gente fala correspondentes, mas pode ser lados homólogos também. Isso quer dizer o quê? São os lados que vão estar na mesma posição. É interessante você pensar o seguinte, ó, nós temos dois triângulos. Os dois triângulos, eles têm os ângulos iguais. Então, vão ter lados de um triângulo que está de frente para um ângulo tal, e no outro triângulo também tem um lado que está de frente para esse ângulo de mesma medida. Então, esses lados são correspondentes. Os lados que estão de frente para o mesmo ângulo, tá? O ângulo de mesma medida, tá? Então, aqui, ó, quem são os lados correspondentes? O A é correspondente ao lado D, o B corresponde ao lado E e o C corresponde ao lado F. Se eles são semelhantes, a gente pode escrever a razão de proporção. Fica o seguinte, ó, você pode começar do maior para o menor ou do menor para o maior. Eu vou fazer aqui do maior para o menor. Então, ó, A está para... Quem é o seu correspondente no triângulo menor? D. Igual B. Quem é o seu correspondente menor? E. Vai ser igual a C sobre F. Isso aqui, pessoal, vai dar um certo valor K, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Ou seja, se eles forem semelhantes, se vocês pegarem os lados correspondentes e dividir um pelo outro, né, o resultado vai dar sempre o mesmo, porque são semelhantes. Então, a gente viu isso aí, né? Outra coisa que nós vimos foi o seguinte, ó, se nós temos um triângulo, né? De novo, fazer retângulo, tá certo? Aí, nós vamos traçar uma reta paralela a um dos lados. Tracei essa reta aqui. Vamos supor que nós tínhamos esse triângulo aqui, A, B, C. Aí eu tracei essa reta R e cortou aqui no ponto D e cortou aqui no ponto E. Aí nós formamos aqui, pessoal, dois triângulos. Nós tínhamos o triângulo maior, inicialmente, que era o triângulo ABC. E agora formamos um triângulo menor, que é o triângulo DEC. A propriedade é o seguinte, como essa reta R aqui, né? Nós afirmamos que essa reta R ela é paralela ao segmento AB. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Então, ó, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC. Tá? São semelhantes. Aí daí, vamos utilizar o que nós vimos aqui em cima, né? Pegar os lados correspondentes
dividir um pelo outro, né? Onde vão dar o mesmo resultado, ou seja, a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Sempre que tiver questão, pessoal, de projeção de sombra, os triângulos formados serão semelhantes, claro, né? Considerando, né? Aqui no caso aqui o chão plano, né? E o poste ali, o prédio ou árvore na forma vertical. Então, por exemplo, nós temos aqui dois triângulos, tá? Vou tentar desenhar aqui por cima. Ó. Temos esse triângulo aqui, tá bom? E temos esse, vou colocar de vermelho. Temos esse triângulo aqui, ó. E esses triângulos são semelhantes. Ele quer descobrir a medida de x. O lado que correspondente a x, esse lado aqui que mede 1. O lado que corresponde ao lado 12, esse lado aqui que é 0,6. Então é só nós fazermos a proporção, tá? A divisão. Então, vai ficar assim, ó. Vamos do maior para o menor, tá? Vamos do maior para o menor. Vai ficar x está para 1, assim como, pegando aqui o da sombra, 12 está para 0,6. Pessoal, você pode até pensar assim, ó. A altura vai estar para a altura e a sombra vai estar para a sombra, tá? Então, nós vamos fazer o que agora aqui? Nós podemos multiplicar cruzado, mas não tem necessidade. Por quê? Olha só. X dividido para 1 dá igual a x. E dá para dividir, pessoal, 12 por 0,6, tá? Isso aqui vai dar igual a 20. Bem facinho, saiu rapidinho, né? Então, 12 dividido por 6 dá igual a 20. Então, a altura do poste x ali é igual a 20 metros. Muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então, item correto, o item B. Item B. Ok? Se eu fizesse do menor para o maior, daria a mesma coisa, tá? Se fosse do menor para o maior, ficaria assim. Deixa eu fazer aqui embaixo para vocês, né? Ficaria 1, iria só inverter, né? 1 sobre x igual a 0,6 sobre 12. Tá? Aí você poderia multiplicar cruzado aqui, né? Aí ia ficar assim, ó. 0,6x igual a 12 vezes 1 dá igual a 12. Agora você vai isolar o x, que vai ficar 12 dividido por 0,6, que foi o que apareceu aqui, né? Ó. 12 dividido por 0,6, que dá igual a 20. Tá bom? Mesma coisa. Beleza? Então, o máximo que eu vou cobrar na minha prova, né, de semelhança, vai ser nesse estilo aqui, tá? De você observar que os dois triângulos são semelhantes e fazer a razão de semelhança, tá? Pegar um lado e dividir pelo seu correspondente. Pega um lado e divide pelo seu correspondente. Beleza? Tranquilo? Então, desse jeitinho aqui, fica tranquilo, fácil. Show? Não esquece, deixa o like no vídeo e vamos para a próxima questão. Questão de número 10. Deixa eu só lembrar aqui, eu acho que eu coloquei 12 questões, tá? Então, faltam 3, né? 10, 11, 12. Beleza, vamos lá. Questão 10. Mais uma questão de áreas, né? Descritor 67. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, tá? Show. Questão número 10. O trapézio retângulo desenhado abaixo representa uma bancada de mármore que Andréia colocou em sua cozinha, tá? Como a questão já fala, tá? Esse quadrilátero aqui é um trapézio. E mais, é um trapézio retângulo porque aqui, ó, a sua altura ela é perpendicular às bases, né? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, tá? As medidas aqui, ó, 79 centímetros, 48 centímetros, 60 centímetros e aqui 22 centímetros. O que pede na questão? Qual é a medida da área dessa bancada? Ou seja, a bancada é um trapézio. Então, é só aplicar diretamente aqui a fórmula para calcular a área de um trapézio. Vamos relembrar. A área de um trapézio é dada por base maior mais base menor. Tudo isso aqui que multiplica a altura dividido por 2, tá? Isso aqui é a área, a fórmula para calcular a área de um trapézio. Então, bem simples, ó. A base maior nesse trapézio aqui, né? Não vai fazer muita diferença quando você coloca a base maior primeiro, a base menor não faz, né? Porque está entre parênteses. Então, aqui, ó, a base maior 79 e base menor 60. E a altura? Altura 48, tá? Então, vamos aqui organizar, né? Isso aqui é o Bzão, que é a base maior.
aqui o Bzinho, que é a base menor, e aqui H, que é a altura. Vamos calcular. A área vai ser, parênteses, base maior, 79, mais base maior, 60, que multiplica a altura, que é 48, tudo isso aí dividido por 2. Vamos resolver primeiramente o que está dentro do parênteses, tá? Vamos lá, quanto é 79 mais 60? Isso aqui dá igual a 139, confere? Confere, né? Então, 139 vezes... Olha só, sempre que der para dividir, pessoal, simplificar, você simplifica. E vocês, tenho certeza que vocês conseguem ver isso aqui, ó. 48 dá para dividir por 2. Se der para dividir, já divide logo. Nem sempre vai dar uma divisão exata, tá? Mas se der para dividir, divide. Então, vamos lá. 48 dividido por 2, isso aí dá igual a 24. Então, a área vai ser dada aqui agora pelo produto de 139 por 24. Vamos multiplicar aqui, ó. É 139 vezes 24. Vamos lá, multiplicar junto comigo. 4 vezes 9 dá 36, né? Sobre 3. Já dá, pessoal, até para marcar o item correto, né? Porque aqui, ó, o produto desses valores, né, vai terminar em 6. E só tem um item aqui que termina em 6, que é o item D, né? Vou até marcar aqui. Então, já poderia marcar o item correto, né? Mas vamos lá. 4 vezes 9 dá 36, vai 3. 4 vezes 3 dá 12, com 3, 15. Deixa o 5, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Beleza. Agora, 2 vezes 9, 18. 8, vai 1. 2 vezes 3 dá 9, com 1, 10. Né? Deixa o 0, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vamos agora somar. Aqui baixa 6. 8 mais 5 dá igual a 13, né? 3 sobe 1. 5 mais 1 dá 6. E aqui baixa 3. Então, 3.000. Tá certo isso aqui? Vamos conferir, né? 139 vezes 24, né? Vamos ver se nós fizemos alguma coisa errada aqui. 4 vezes 9, 36, né? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer aqui do outro lado, para ver onde foi que nós erramos, né? Vezes 24. Ou se realmente não tem alternativa correta, né? 4 vezes 9, né? 36, né? Vai 3. 4 vezes 3 dá 12. Mais 3 dá 15. Deixa 5, vai 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 1, 5. Até aqui tá ok, né? Agora, 2 vezes 9 dá igual a 18. Vai 1. 2 vezes 3 dá 6 e 1 dá 7. Ah, ok. E 2 vezes 1 dá igual a 2. Né? Tínhamos errado ali, né? Tá vendo? Até o professor erra, tá? Vamos lá. Baixa aqui 6. 8 mais 5 dá igual a 13, né? Vai 1. 6 mais 7 dá 13. Não é isso? Vai 1. 2 mais 1, 3. Agora sim. Pensei de não ter item, né? Mas tudo bem. Deixa eu deixar aqui mesmo. Então, a área vai ser igual a 3.336 centímetros quadrados. Portanto, aí, ó, a alternativa correta é o item D, né? Nós tínhamos já analisado por se tratar de um produto que termina em 6, né? E só tinha um item terminado em 6, né? Só que nós tínhamos errado aqui, né? Quando tinha a base aqui, nós erramos, né? Aliás, eu errei, né? Mas acontece, tá? Então, ó, questão simples, né? De áreas, mas vale o que eu falei para vocês na questão do plano cartesiano, né? É fácil, mas tem que ter atenção para não errar coisa boba. Show? Aí assim, pessoal, aqui foi só para calcular a área de forma direta, tá? Mas tem questões que vêm mais elaboradas, tá? Como, por exemplo, vamos supor que vocês vão pintar uma parede, né? Uma parede de forma de um trapézio, né? Com as medidas lá dadas em metros. Aí diz que uma lata de tinta pinta até 10 metros quadrados. Aí pergunta também quantas latas de tintas, né, no mínimo, vão ser necessárias para você pintar aquela tal parede. Então, além de você calcular a área, tá? Tem que fazer
essa análise aí, né, que seria mais ou menos resolver questão de regra de 3, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de problema, beleza? Vamos nós para a próxima questão, questão de número 11, né? Como eu falei, são 12 questões, né? Faltam 2, né? Olha só, de novo, apareceu aqui na questão 11, mais uma questão para analisar gráfico da função do primeiro grau, né? Temos aqui, olha só, qual a expressão que melhor representa esta função? Temos aqui o gráfico. Aí do gráfico vamos descrever qual é a sua lei de formação. De novo, vamos lá. Y igual a x mais b. B é o valor que está sozinho, é o ponto onde corta o eixo y, tá? Onde é que está cortando o eixo y aqui? Corta o eixo y no número 4. Então já sabemos que o b é igual a 4. Então a função vai ficar assim, ó. Y igual a alguma coisa x mais 4. Show. Aquele item que não tem alguma coisa mais 4 já elimina. Por exemplo, aqui, ó, pode descartar o item A, que é mais 6. O item B diz que é menos 6, pode descartar. E o item C pode ser, né? Mais 4. O item E mais 4. Agora o item D diz que é menos 4, então descarta também. Então ficamos aí entre o item C e o item E. Agora vamos só analisar a questão da raiz. A raiz aqui, ele diz que é igual a 6. Por que eu sei que é 6? Porque a raiz é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, a raiz aqui é igual a 6, ou seja, a raiz é quem? É x igual a 6. Isso quer dizer o quê? Se o x igual a 6 é a raiz, quer dizer que quando você trocar o x por 6, né, o resultado tem que ser igual a 0. Aí vamos fazer o que nós fizemos no item anterior. Onde tem os itens que sobraram, né? Vamos trocar o x por 6 para ver onde é que dá 0, tá? Vamos testar. Item C. Nós temos que é y igual a menos 2 terços de x mais 4. Vamos trocar o x por 6. Vai ficar menos 2 terços vezes 6 mais 4. Fica menos 2 vezes 6 dá igual a menos 12 sobre 3 mais 4. Menos 12 dividido por 3 dá igual a menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4, né? Isso aqui eles vão se anular, né? Isso aqui dá igual a 0. Então, de cara, né? De cara, como nós chegamos no resultado igual a 0, né? A função vai ser quem? O item C. Menos 2 terços de x mais 4. Aí o item D, o item E, né? Vamos só verificar aqui o item E. Ele diz que é igual a menos 6x mais 4. Vamos trocar o x por 6, né? Vai ficar menos 6 vezes 6 mais 4. Menos 6 vezes 6 dá igual a menos 36. Menos 36 mais 4, isso aqui dá igual a menos 32. Deu zero? Não. Diferente de zero, então a expressão não é essa, né? Então a expressão realmente é do item C, menos 2 terços de x mais 4. Show? Então, tenho certeza que se cair questão desse tipo aqui, vocês vão acertar, porque vocês já aprenderam mesmo, né? De forma eficiente, tá? Então vamos para a nossa última questão, tá? Estamos chegando ao fim. Vamos para a nossa próxima questão, próxima e última, né? Que é uma questão de, olha só o que diz, o descritor 18. Resolver situação-problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais, ou seja, questão de regra de 3. Olha só o que diz a questão 12. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 3 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 40 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Temos aqui as nossas alternativas, né? Essa é uma questão de regra de 3. Mas é uma regra de 3 simples ou composta. Quem são as grandezas envolvidas aqui? As grandezas envolvidas aqui, vamos brincar assim, né? Vamos colocar aqui gotas
vamos brincar, né? Vamos colocar gotas, né? Massa corporal, né? Vou colocar quilogramas, tá certo? A gente sabe que é de massa corporal. E temos o tempo. Só que esse tempo, pessoal, ele é igual nas duas situações, né? Ó, 8 horas e 8 horas. Então, se eu colocar aqui 8 e 8, não vai fazer diferença, porque quando eu dividir vai dar igual a 1. Então, a gente pode considerar que o problema somente com essas duas grandezas, gotas e quilogramas. Somente essas duas grandezas, tá? Então, vamos lá. Para cada 5 gotas, 5 gotas para cada 3 quilogramas de massa corporal. Se ela ministrou corretamente 40 gotas, então qual é a massa corporal dessa criança? Agora vamos analisar. Essas grandezas são diretas ou são inversas? Vamos lá. São 5 gotas para cada 3 quilos. Pensa. Se a criança tiver 5 quilos, vão ser mais gotas ou menos gotas? Obviamente vão ser mais gotas, né? Então, olha só. Quanto mais massa corporal tiver, mais gotas, né, terão que ser dadas. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Você já pode, pessoal, né, como analisou que são diretas, multiplicar cruzado. Eu gosto de resolver assim, ó. Vamos montar a proporção. Vai ficar x sobre 3, seguindo aqui a orientação da seta, né, igual a 40 sobre 5. Aí multiplica cruzado. 5 vezes x, nós temos que vai ficar igual a 5x, igual a 40 vezes 3, 120. Isola o x, fica 120, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos agora aqui dividir 120 por 5. 12 dividido por 5 dá igual a 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 12, faltam 2. Baixa 0. 20 dividido por 5 dá igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Portanto, o x aqui é igual a 24 quilogramas, tá? Então, a alternativa correta é o item C. Deixa eu deixar aqui de vermelho. Item C, 24 quilogramas, tá? Uma questão aí bem simples, né? Poderia ser feita até de forma mais rápida, né? Por exemplo, você já consegue identificar que são grandezas diretas, né? São 5 gotas para cada 3 kg de massa. Se ela deu 40 gotas, então quer dizer que ela multiplicou 5 aqui por 8, para chegar em 40. Como são diretas, né? Então esse 3 aqui também multiplica por 8. Então ficaria 3 vezes 8, 24 kg. Beleza? Então, pessoal, chegamos aí, tá? A nossa última questão de regra de 3 simples. Lembrando que trabalhamos aqui 6 assuntos, né? Deixa eu lembrar com vocês aqui, de cabeça. Localizar pontos na reta numérica, localizar pontos no plano cartesiano, resolver questão de gráfico da função do primeiro grau, a sua expressão algébrica, não é isso? Regra de 3, que foi a última agora, áreas de figuras planas e semelhança de triângulos. Então, foram 6 assuntos aí que fizemos as questões, 12 questões, tá? Espero, assim, ter ajudado vocês, tá? Vocês podem assistir esse vídeo mais de uma vez, quantas vezes quiserem, para você entender cada vez mais o assunto. Eu aconselho vocês assistir mais uma vez, né? Pausando aqui o vídeo nas questões e vocês resolvendo as questões sozinho, tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Eu agradeço, tá? A todos que assistiram, meu muito obrigado mesmo. Fiquem ligados no canal, tá? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, se você não é inscrito, e compartilhe para os seus amigos esse canal, esse vídeo também, tá bom? Você que também não é aluno da minha escola, né? Mesmo assim, muito obrigado. Esse vídeo é para vocês também. Espero ter ajudado a todo mundo que assistiu e qualquer outra pessoa que venha assistir essa live. Show esse vídeo. Pessoal, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!